O que seria a moral? E existe mais de um tipo de moral? Bom, para a filosofia, sim, existe. Para a gente começar então, vamos falar aí de 3 tipos de moral. Começando então por essa moral kierkegaardiana, moral aí do filósofo Kierkegaard, que ele fala primeiramente aí dessa moral do herói. Bom, para saber um pouquinho dessa moral do herói, não é muito difícil, a gente não precisa ir muito longe, afinal de contas o cinema hoje em dia é praticamente só filme de herói. E aí a gente tem, por exemplo, os filmes de todos os heróis, aqueles heróis mais certinhos, tá? Digamos assim, que seguem as coisas como deveriam ser, né? Como, por exemplo, vamos pegar aí o Superman, né? O Superman, que é aquela pessoa que está sempre muito preocupada com o que a sociedade, e eu vou deixar bem específico, a sociedade americana entende do que é certo, o que é errado, o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer. E ele segue esses princípios à risca, né? Ele é uma pessoa moralmente correta e sim, ele se importa e não se importa pouco, ele se importa muito com o que a sociedade vai entender com o que ele fez de certo ou errado. E ele tenta justificar, se vocês assistiram aí, por exemplo, o filme Batman vs Superman, vocês devem lembrar aí da icônica cena em que ele vai para o tribunal, né, do júri ser julgado, e, ironicamente algemado, né, sendo que ali é como se fosse um pedaço de papel prendendo as mãos dele. Na verdade, ele está ali preso não pela algema, ele está preso pelos princípios morais estabelecidos na sociedade americana. Ou seja, a moral do herói de Kierkegaard é aquela moral que nos prende aos princípios e aos conceitos sociais, independente de qualquer coisa. Não importa se a gente está algemado ou não, não importa se a gente está sendo visto ou não. A prisão aos conceitos do que deve ou não deve ser feito não está no físico. A prisão está na mente. Essa, para Kierkegaard, é a moral do herói. Também temos a moral do herói trágico. Como assim o herói trágico? Bom, é aquele herói que às vezes é um pouco oposto ao do herói, que eu acabei de falar. Ele, no sentido de que ele também está sob o olhar do julgamento das pessoas, o olhar do julgamento da sociedade, o olhar do julgamento legal humano, mas ainda assim ele não se importa muito com isso, ele não segue os princípios morais tão fortemente como o herói. Ele segue mais os princípios éticos, aquilo que ele acredita que é importante, que é interessante. A gente tem como exemplo disso também dentro dos heróis ali o Batman. Como assim o Batman? O Batman é um herói trágico? Ele não é um herói? Não. O Batman, por diversas vezes, a gente lembra que a sociedade não vê exatamente como uma boa pessoa. Ele é uma pessoa que às vezes pode ser visto de uma maneira problemática pela moral, né? A moral estabelecida não vê muitas das vezes o Batman como alguém positivo para a sociedade. A gente vê isso também no mesmo filme Batman vs Superman, em que o herói ele é tido de uma maneira um pouco dúbia ali pela sociedade como alguém que será que está fazendo a coisa certa. As pessoas questionam isso o tempo inteiro, né? No próprio filme Batman, o Cavaleiro das Trevas também, a gente percebe que a sociedade observa o protagonista ali com um pouco de desconfiança se será mesmo que ele é um defensor da moral ou ele é simplesmente um justiceiro, ou seja, faz aquilo que ele acredita ser certo. E o Batman, sim, ele tá mais para esse justiceiro mesmo, porque ele acredita, ele faz as coisas de acordo com os princípios éticos, ou seja, aquilo que parte da análise dele em relação à moral estabelecida, mas ele entende que a moral estabelecida muitas das vezes é falha, né? Ele entende que a sociedade pode errar, e é justamente aí em que ele entra com os princípios éticos para poder dar aquelas pequenas correções que existem, aquelas possíveis correções que existem que é possível fazer na sociedade. Então, o Batman seria ali aquele herói trágico, porque muitas das vezes
ele vai ser visto como alguém negativo, mas ele não se importa muito com o julgamento que é feito em relação a ele. Afinal de contas, ele acredita que ele está fazendo a coisa certa segundo as análises dele em relação à moral estabelecida na sociedade em questão. Agora indo aí para um princípio moral um pouco diferente e que aparentemente não faz muito sentido, mas logo vocês vão entender, que seria a moral do cavaleiro da fé. Como assim o cavaleiro da fé? É aquele que coloca o que ele acredita acima do que ele acha correto ou acima até do que a sociedade acha correto. Ou seja, ele coloca o que ele acredita na frente dos princípios morais e na frente até mesmo dos princípios éticos. Ele coloca na frente daquilo que ele acredita ser certo. Tem duas maneiras de exemplificar isso. Kierkegaard, ele cita como exemplo Abraão, né, quando Deus fala que ele deve sacrificar o filho dele em nome de Deus. Aí quando está prestes a sacrificar o filho dele, ele decide parar por ali. Kierkegaard, Deus fala para interromper que ele acredita ali na fé, né, de Abraão, então ele pede que ele não precisa mais sacrificar o filho dele, ele abraça o filho dele, chora e tudo mais. Esse é o exemplo ali que Kierkegaard dá. Mas um exemplo bem moderno disso, de alguém que também é um cavaleiro da fé e que faz aquilo de acordo com o que acredita, acima dos princípios morais e acima até mesmo dos princípios éticos, seria o próprio Thanos. Sim, o Thanos ali dos Vingadores. Por quê? Existe aquela cena icônica, né, que marcou ali Vingadores Guerra Infinita, em que Thanos está ali com a sua filha adotiva Gamora, ali para poder... Ele precisa pegar a joia da alma. E para pegar a joia da alma é exigido um sacrifício. Sem o sacrifício, ele não consegue ter a joia da alma. Naquela cena, Thanos vai até o penhasco ali, né, para conseguir a joia da alma com a sua filha Gamora. E em um diálogo com a sua filha, ele chora. E ao contrário do que muitas pessoas às vezes assistiram ao filme e imaginou que aquelas lágrimas seriam lágrimas de crocodilo, na verdade não. Thanos estava sendo bem sincero, ele estava chorando de verdade, ele estava realmente triste. E não era algo que ele acreditava ser certo. E obviamente, eu acho que eu nem precisava citar isso, também não é algo que eu acho que nenhuma moral estabelecida no mundo iria achar certo matar a própria filha. Mas mesmo sob lágrimas, mesmo chorando muito, ele decide fazer aquilo que ele acreditava ser certo, até mesmo, segundo a fé dele, até mesmo acima dos princípios éticos dele, porque eticamente falando ele não acreditava que aquilo era certo. A prova disso são as lágrimas que ele solta, né, que ele chora de verdade. É curioso que a própria filha dele questiona, ela fala, né, nossa, você tá chorando, sério isso? Mas as lágrimas dele não são falsas, é verdade. Ele tá muito mal, muito triste pelo que ele tá fazendo. Quando ele puxa o braço da Gamora, você vê na expressão facial do Thanos a dor que ele tá sentindo. Ele tá realmente se sentindo muito mal pelo que ele tá prestes a fazer. Mas é aí que tá a moral do Cavaleiro da Fé de Kierkegaard. A crença dele, a fé dele está acima até mesmo do que ele mesmo acredita e o que as pessoas acreditam, então, né, muito menos. E eles vai lá, pega ela, joga pelo penhasco e consegue aquilo pelo que ele tanto acreditava ser certo fazer, pela existência dele, porque conseguir todas as joias da alma para poder acabar com a metade da vida do universo estava acima até mesmo do que ele acreditava ser certo ou errado. Era um princípio de fé, acima do que ele acreditava ser certo. Então, ele tomou aquela atitude porque o Thanos era um cavaleiro da fé ali meio deturpado, é claro. Mas sim, era um cavaleiro da fé. Bom, gente, então é isso. Esses aí são 3 princípios morais estabelecidos aí por Kierkegaard e como ele acreditava ser os princípios morais. Mas aí eu pergunto para você, qual desses princípios morais você acha que se encaixa melhor?